Olá, aqui é a Paty Azevedo. A gente está fazendo uma série aqui sobre insights e leituras, onde eu faço assim um apanhado de vários livros que eu tenho lido, que eu tenho entrado em contato, conhecido e que tem me acrescentado bastante coisa, e eu acho que é bastante útil fazer esse pequeno resumo. Não chega a ser nenhuma resenha, nenhum resumo, na verdade. Na verdade, são os meus insights, né? São as minhas impressões que eu tive ao ler cada um desses livros. E eu amo fazer isso porque eu amo ler, amo esses temas relacionados a livros, a saúde, tudo que envolve esse universo eu gosto. O livro de hoje tem tudo que eu gosto. Fala de saúde, fala de autoconhecimento, fala de autodesenvolvimento, fala de neurociência um pouquinho, fala de várias coisas, que é esse aqui, ó, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Esse livro, gente, é simplesmente muito bom. Tem muita informação aqui. Primeira impressão minha desse livro ele tem muita informação. E talvez pelo tipo de linguagem dele, a princípio, porque ele traz muito dado científico, até porque o cara é um biólogo, um professor, um acadêmico, então pode ser que o livro seja um pouquinho assim menos tranquilo de fazer aquela leitura rápida, porque talvez você precise parar, ler com mais calma algumas partes, tudo, mas tem muita informação, muita, que se você parar para fazer aquela leitura com calma, é muito útil, tá? Tem algumas partes do livro, né? Ele fala um pouquinho de epigenética, de genética, epigenética, fala um pouco de biologia, depois ele fala de pensamento, enfim. Eu vou falar com calma de cada uma dessas coisas. Basicamente, o que ele diz nesse livro aqui é o seguinte: se o DNA controla a vida, quem é que controla o DNA? Na ciência, assim, até pouco tempo atrás, antes do advento da epigenética, que ele é um dos caras, né, que estuda essa parte, você tinha aquela crença de que o seu DNA determinava tudo. Então, se você nasceu com um DNA relacionado a, por exemplo, obesidade, então você estava destinado a ser obeso e ponto final. E isso para várias coisas. E essa linha da epigenética, ela fala basicamente que não é bem assim. O ambiente que a gente está inserido, as escolhas que a gente faz, podem ou não silenciar a nossa resposta genética. E ele fala também da questão das células, que cada pequena célula nossa é como se reproduzisse em miniatura o próprio ser humano. Assim como nós temos um cérebro, como se cada pequena célula tivesse um pequeno cérebro, que é o núcleo da célula. Ele até fala aqui, ó, abri aqui até para ler, que no inglês a membrana celular se chama membrane, né? E se você dividir a palavra membrane, é como se fosse uma coisa do cérebro, né? Brain é cérebro em inglês. Então, ele fez várias experiências com essas células, né? Inclusive tirando o núcleo para ver se realmente o cérebrozinho da célula iria reagir a determinados experimentos, da mesma forma que se acreditava que o nosso cérebro reagia, e descobriu que, nesses experimentos dele, as membranas celulares, né, as diversas organelas celulares continuavam a reagir, apesar de ter sido retirado o núcleo. Então ele começou a estudar o que causava isso, por que a retirada do núcleo em si não afetou a resposta de cada célula para ela continuar se reproduzindo, fazendo os processos que ela tem que fazer. Enfim, gente, eu tô falando de uma forma muito assim superficial, muito de leiga mesmo, só vocês lendo o livro para pegarem a coisa mais aprofundada. Mas enfim, e ele descobriu que, basicamente, que o comportamento das células pode ser controlado
por forças invisíveis, incluindo o pensamento, e também por moléculas físicas, que tem a ver com os medicamentos que a gente usa. É como se tivessem estruturas nas nossas células que fossem antenas receptoras, né? Que é a membrana celular, composta de vários tipos de proteínas, e que elas seriam o verdadeiro cérebro das células, e que elas teriam essa capacidade de responder ao meio, e que isso poderia ser um retrato do que acontece com a gente, com o ser humano. A gente também é afetado pelos pensamentos, pelas palavras, além do que acontece com o uso de substâncias, no caso de medicamentos, né? Então ele fala de diversos tipos de terapias que comprovam essa teoria dele, as terapias quânticas, a questão do pensamento, o pensamento positivo, que parece clichê, mas é a forma de você condicionar o seu subconsciente a mudar o seu padrão de comportamento, e que isso altera inclusive as nossas características biológicas e bioquímicas. E ele fala também da questão da própria espiritualidade em si, que tem muito sim a ver com esse processo. Então, em resumo, as células, elas são inteligentes e elas sobrevivem por conta própria, elas têm força de vontade própria, elas podem sim ser afetadas e controladas pelo ambiente ao nosso redor, da mesma forma que nós também podemos ser afetados e controlados pelas interferências do ambiente. A nossa vida não é determinada pelos nossos genes, mas por nossas respostas aos sinais do meio ambiente que impulsionam e controlam todos os tipos de vida. Mas nós escolhemos que resposta nós vamos dar para aquilo que nos cerca. Nós temos a liberdade de fazer isso. E por fim, uma última coisa que eu li nesse livro que eu achei assim fantástico foi um exemplo que ele deu do caso de pacientes transplantados que receberam órgãos de outras pessoas e que, inexplicavelmente começaram a apresentar certos pensamentos ou comportamentos que não eram originais da pessoa que recebeu o órgão transplantado, mas eram das pessoas doadoras. Então ele explica que a memória celular das pessoas que doaram guardou aquelas informações, e aquilo de alguma maneira foi absorvido pelas pessoas que receberam os órgãos que foram doados. E isso, inclusive, no nível até do pensamento e do sentimento dessas pessoas. Então, em suma, a nossa mente é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa. O nosso corpo, ele é muito mais profundo e complexo do que a ciência ou a medicina frias e puramente falando assim, possam, querer, enfim, ditar, a grosso modo. E vale muito a pena ler, tá? Não vou fazer muito spoiler. Se não me engano, tem um documentáriozinho no YouTube. O documentário é meio chato, assim, porque é uma aula que ele dá, mas se você tiver paciência de assistir até o final, vale bastante a pena. E eu super recomendo. Se você quiser adquirir esse livro, tem link da Amazon aqui na descrição, vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Vou deixar o link para vocês poderem adquirir esse livro. Cada vídeo que eu faço tem um linkzinho para vocês adquirirem os livros, certo? E é um prazer para mim poder trazer esses assuntos que eu acho muito legais e muito interessantes. E essa série eu estou gostando muito de fazer. E é isso. Aproveito e convido vocês, se ainda não conhecem o meu Instagram, me sigam no Instagram, @patiaos40, 2 T's e Y. Vou deixar aqui embaixo também na descrição. Tem uma página no Facebook, mas eu confesso que eu gosto mais do Instagram.
Faça parte do meu canal, se inscreva no meu canal, dá o joinha para o algoritmo do YouTube me ajudar aqui também, na relevância do vídeo. Manda direct, interage e mande ideias também, se vocês quiserem, de outros assuntos relacionados a livros também, a desenvolvimento pessoal, a saúde, longevidade saudável, saúde da mente, do corpo e do espírito, porque afinal de contas somos seres triunos e temos que cuidar de nós mesmos em todas as esferas para que a gente possa ter saúde, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.